Inteligência emocional não é saber lidar com emoções. Inteligência emocional é ter atenção sobre as emoções que estão acontecendo no meu corpo agora e que consequências essas emoções trarão. E como agir apesar dessas emoções. Se liga aí! Olá, guerreiros! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas em meu canal. Meu nome é Eduardo Sartori e neste vídeo nós vamos entender sobre inteligência ou regulação emocional. Mas antes, faça o seguinte, curta esse vídeo já, inscreva-se no canal para sempre receber conteúdos como esse e ative as notificações para saber quando eu postar um vídeo novo, certinho? Vambora! Quando nós falamos em inteligência emocional, estamos falando, obviamente, de emoções. E o que é uma emoção? Emoção é uma característica super complexa do nosso corpo, não só do nosso cérebro, mas do nosso corpo. E quais são as 6 emoções mais básicas, mais primárias do nosso organismo como espécie? O medo, a raiva, o nojo, a tristeza, a alegria e a surpresa. Parece que só tem uma coisa boa no meio disso tudo, que é a alegria, né? Mas calma, vamos entender mais o que isso significa e por que são tantas emoções que nós consideramos como ruins e uma só que parece ser boa, né? Calma lá. E o que são essas emoções? Vamos pegar, por exemplo, o medo. O medo, ele provoca algumas reações fisiológicas no nosso corpo, como a aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da frequência respiratória. Para quê? Para que mais oxigênio entre nos pulmões, ficamos mais preparados para agir. E esse agir pode ser o quê? Fugir ou lutar. Mas além dessas reações fisiológicas que o medo proporciona no nosso corpo, também tem reações cognitivas, ou seja, ele gera pensamentos. E como são esses pensamentos? Será que é perigoso? Será que eu devo ir ali? Será que eu devo enfrentar? Será que eu dou conta de fazer isso? E não quer dizer que esses pensamentos sejam conscientes. Então, quando falamos de emoções, estamos falando de uma série de reações no nosso corpo, fisiológica, cognitiva e comportamental, ou seja, da ação que vamos tomar diante daquilo. Beleza? Então, regulação ou inteligência emocional é quando nós aprendemos que uma determinada emoção está acontecendo no nosso corpo. Sabe por quê? Porque não conseguimos bloquear essas emoções. Nós não conseguimos lidar com um estímulo e falar, não vou sentir medo, não vou sentir raiva. Nós sentimos. Pode ser até diminuído conforme vamos aprendendo a lidar com as situações, mas as emoções sempre estão ali, elas fazem parte. O ser humano é muito emocional, é extremamente emocional. E agora, sabendo que a emoção aconteceu, nós treinamos a entender, a ter atenção sobre aquela emoção. Eu sinto o meu coração batendo mais rápido. Eu percebo a minha respiração mais ofegante. Eu percebo os pensamentos que estão vindo de medo, de não faça isso, de eu não sei fazer, de eu não dou conta, de aquilo é muito difícil para mim, é perigoso demais. Então, conforme nós vamos tendo atenção sobre isso, nós somos capazes de criar uma nova resposta. Então, cada nova resposta vai gerando um novo repertório, tanto de pensamentos quanto de comportamentos. E quanto mais fizermos isso, mais nós estaremos regulando a nossa emoção. E aí que vem regulação emocional e por isso inteligência emocional. Mas como é que acontece isso, Edu? Agora vamos falar de neurobiologia. A parte mais central aqui dentro do nosso cérebro é o chamado sistema límbico. De uma forma geral e bem genérica, mas para que todo mundo possa entender, ali é onde as nossas emoções são formadas e processadas. Por exemplo, quando a nossa amígdala está muito ativada, nós estamos com a sensação e a reação de medo no nosso corpo. Então a amígdala provoca essa reação emocional de medo. E lembrando que tudo no nosso cérebro são circuitos neurais. São redes elétricas que passam por células chamadas neurônios.
Então, se a nossa amígdala está muito ativa, estamos com muito medo. E se nada mais consegue deter esse circuito de disparar, nós vamos reagir diante daquele medo. Reações automáticas, nós vamos ter reações que nós não controlamos, reações que nós não gostaríamos de ter, muitas vezes. Que talvez seja fugir quando não gostaríamos de fugir, ou lutar de uma forma que não gostaríamos de lutar. E isso acontece porque nós não treinamos, não aprendemos a regular essa emoção de medo. Para treinar isso, existe uma nova área do cérebro, vou falar de uma forma bem ampla, que é o nosso córtex pré-frontal, embora exista regiões desse córtex pré-frontal no qual são mais ativas algumas atividades neurais, mas é a partir dali, dos circuitos do córtex pré-frontal, que vão ocorrer interrupções, ou seja, um controle inibitório sobre a atividade da amígdala. E quanto mais treinarmos essa atividade, mais conseguiremos impedir aquela reação automática emocional. E a melhor forma para se começar a treinar isso é tendo atenção. Ou seja, nós precisamos parar e ter atenção sobre as emoções, sobre as nossas reações corporais. Comece a respirar, perceba a sua respiração. A melhor estratégia de treinamento é ter atenção sobre o próprio corpo, o que está acontecendo, o que eu estou pensando e por que eu estou pensando isso. Porque quando você entende, você tem atenção, você está diante de algo que aparentemente sempre foi perigoso e você sempre teve medo daquilo, mas não necessariamente é tão perigoso, como falar em público, por exemplo, que perigo isso poderia ter. E quando passamos a ter mais atenção, nós conseguimos criar uma nova resposta, nós conseguimos criar uma exposição e tomar um risco para saber o que pode acontecer. Pegue o caso que eu falei de falar em público. Nós vamos lá, vou tentar fazer uma apresentação, tô com medo, tô sentindo, tô vendo meus pensamentos, tô sentindo meu corpo, mas eu vou lá mesmo assim. E aí mesmo assim, você não tem uma reação tão boa, não tem uma performance tão boa, só que agora você entende o que está acontecendo. E esse entendimento faz com que você vá modelando esse teu comportamento para ele ficar cada vez mais eficaz. Só que se você faz essa exposição sem entender o que está acontecendo com o teu corpo e sem entender o que está fazendo, a tendência é que fique cada vez mais difícil, porque é assim que aconteceu. Nós passamos a ter medo de algumas coisas porque toda vez que nós agíamos diante daquilo, as consequências eram ruins. Então nós aprendemos a evitar, a fugir daquilo. E agora uma nova exposição vai fazer com que seja ainda mais possível e provável de que nós vamos fugir. Mas quando conhecemos o comportamento, quando conhecemos esses pensamentos, aí agora é mais fácil de enfrentar. E o que mais acontece nesse processo de formação emocional, de acordo com as experiências que nós temos com o mundo, é a formação de pensamentos vinculados a essa emoção. E acontece que pensamentos negativos como não sou capaz, não posso, não sei se dou conta, isso não é para mim, esses pensamentos eles tendem a gerar ansiedade. Ansiedade é um sentimento ruim, porque nós estamos preocupados com o que vai acontecer ali na frente. É o anúncio de que algo ruim está para acontecer. Pensamentos ansiosos anunciam que alguma coisa ruim está para acontecer e é óbvio que o nosso corpo não vai se sentir bem diante disso, não é? Nossa, Edu, não é que é assim que acontece comigo? Claro que é com todos nós. Agora, pensamentos negativos geram ansiedade. Pensamentos positivos geram o quê? Motivação. Quando pensamos, eu consigo, vai dar certo, mesmo que seja difícil eu vou tentar e vou resistir, tendem a fazer com que você tenha mais motivação para realizar uma atividade. E quando você tem mais motivação, e isso significa ter mais dopamina no teu corpo, você está mais disposto, está mais enérgico, está mais a fim de que aquilo aconteça. Então a probabilidade de que realmente dê certo é muito maior. Então sim, os pensamentos que nós criamos e vinculamos eles a emoções vão fazer muita diferença nesse processo de regulação e inteligência emocional. Ah, Edu, você só falou de medo, mas e o restante? Serve para qualquer emoção. Serve para raiva, por exemplo. Se você está diante de uma situação, diante de um estímulo que te deixa enraivecido, te deixa com vontade de brigar, de xingar, de fazer tudo, se você percebe que isso está acontecendo, e mesmo que você reaja, você consegue controlar aquilo mais rapidamente, ou seja, você consegue inibir aqueles comportamentos automáticos, aquelas reações automáticas. E com o tempo, você até sente raiva de algumas situações, mas não reage. Por quê? Porque você treinou
alguns pensamentos a impedir aquela rede da reação rápida emocional. E aí talvez agora você esteja se perguntando, ué, mas espera lá, tinha muitas emoções que nós tratamos elas como ruins. Não como ruins porque todas elas têm uma função protetora para o nosso corpo e importante. Mas nós temos o sentimento de que causam sensações ruins. Mas e a alegria? A alegria é uma emoção, não é? Qual é a função da alegria e por que talvez ela não estaria relacionada a esse processo de inteligência emocional? A alegria tem a função de mostrar aos nossos pares, já que nós somos uma espécie social, de que está tudo bem, de que aqui não há perigos, aqui não há situações conflitantes, aqui não há algo que possa nos ofender, que possa nos agredir. Então, quando todos estão alegres, passa uma sensação de segurança. E quando nós estamos seguros, nós estamos bem. Quando nós estamos seguros, nós nos sentimos felizes. Essa é a sensação que a alegria nos passa. Falando em um termo muito técnico, nós estamos sendo reforçados positivamente quando estamos alegres. Então, fica muito claro que a alegria cai fora de regulação emocional, né? Porque a alegria é ótimo, quando ela acontecer, aproveite. Quer dizer que o ambiente que você está é muito prolífico, é muito bom. Você está cultivando bons ambientes. Quando uma pessoa tem uma quantidade de alegria boa durante o seu dia, e não é possível que seja sempre, o nosso corpo ele funciona em homeostase, ele regula as emoções para cima e para baixo, e a alegria participa desse processo. Mas enquanto você estiver sentindo, aproveite, porque o ambiente é bom, não é necessário regular. Porém, para todas as outras emoções, precisamos dessa inteligência para que não hajamos em excesso diante de uma emoção de medo, raiva, nojo, tristeza. E isso tem tudo a ver com o nosso bem-estar, com a nossa sensação de felicidade. Então, pessoal, aprendam atenção plena, tenham atenção ao que acontece no corpo e ao que acontece nos pensamentos. Isso é regulação emocional. Sintam a emoção acontecendo e criem novos pensamentos e novos comportamentos que se vinculem a essas emoções, pois agora elas não precisarão mais ter aqueles comportamentos que são automáticos, aquelas atitudes, aquelas decisões que são automáticas e que muitas vezes nos arrependemos. Certo, guerreiros? Então, lenha na fogueira, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações. Certinho? Nos vemos por aí. Abraço!